Aqui quem fala é o Alex, do canal Melhores Cortes Podcast. Se você quer começar hoje um negócio lucrativo no YouTube, monetizando em dólar e sem precisar aparecer, clique no primeiro link na descrição e aprenda o que esse cara ensina no curso dele. Interessante, né? Caralho, ele tava falando do diabo se passar por Deus, né? Eu tava lembrando da casa Dom Inácio de Loyola, no caso do João de Deus, que inclusive quando eu falei do João de Deus, eu também comparei com o Anderson, na verdade, da Flor de Lis, porque assim, você pega o Anderson, e até uma coisa que é muito emblemática na morte do Anderson, é que ele foi alvejado com uma frequência muito grande de vezes na região genital. Isso é muito simbólico, Sim. muito simbólico. E quando você pega para observar outras pessoas que fizeram coisas semelhantes ao que ele fez, que é o quê? Criar uma imagem religiosa muito forte, por baixo dos panos, ter práticas extremamente, assim, no mínimo controversas ao que o cara prega, o final é muito igual, é muito igual. Você pega, por exemplo, David Koresh, foi um cara que criou um culto, mesmo esquema, criou um culto em volta dele, que ele era um sacerdote do Deus cristão, papapá. Aí você vai ver por baixo dos panos, né? Ele estava criando lá um bairro dele nos Estados Unidos, que eram as pessoas livres, blá blá blá, mas cara, era putaria, era igualzinho. O casal aí criou a casa com 50 filhos, ele criou o bairro com tantas mulheres. Aí Eu era posso o quê? te falar uma coisa, era uma putaria dentro Não, daquela imagino, casa. Não tem imagino. outra palavra para mesmo? classificar. Era porque aí tinha uma coisa. Ela era rainha, assim, ela se comportava como a rainha da casa. Então, tu imagina, se tu sai pegando o moleque da rua pondo ali, tu vai. É óbvio que eles vão se relacionar entre si, adolescente ainda. E eles se relacionavam entre si e com autorização. Para não ficar bagunça, tinha que ter autorização dela. Por exemplo, e a preferência para as mulheres bonitas da casa eram os filhos biológicos dela. Tanto que ela tem um filho lá, o Flávio, que é o que atirou no Anderson. Ele se relacionou com umas 8 mulheres, tudo assim. Tinha uma garota que já chegou lá namorando um outro rapaz. Ela disse: não, pode acabar. Se quer ficar aqui, quero. Então acaba, senão você vai embora. Aí você vai namorar o meu filho. Não, viagem, é o mesmo padrãozinho, né? É um padrão assim, muito bizarro. O David Koresh, o Jim Jones, que teve a Jones Tower, o mesmo esquema, criou a região dele. O Philip Milik Philpott, mesma coisa. Mas o ponto que eu lembro mais, assim, que eu acho que é um traço muito marcante nessa galera, é da casa do Inácio de Loyola, do João de Deus. Eu percebi que eu estou falando um Sim. pouco já embaçado já. Mas piadas à parte, se você ler a cartilha para você entrar na casa para o atendimento, assim, antes de você ser atendido, e a maioria das pessoas atendidas lá eram mulheres, jovens, você tinha que ler uma cartilha e declarar que você entendeu como deve se comportar durante o atendimento. Cara, é bizarro. Eu fiz quando eu postei no meu vídeo no YouTube analisando a cartilha lá, é bizarro, é assim, é umas coisas assim, né? Você vai entrar na sala, não pode abrir o olho, não pode falar, não pode questionar, Não pode virar para trás. não pode virar para trás, não pode olhar para o lado, não pode fechar os membros, braço ao longo do corpo. Pode poder pegar nos seios das mulheres. E aí é muito interessante que assim, vem com uma lista de coisas, você fala, você tá entregando a pessoa de bandeja, e aí o final é muito interessante, o verso final ali, a estrofe final, que ele diz o seguinte: caso algo soe estranho, caso algo lhe pareça esquisito, lembre-se daquilo que você almeja com esse atendimento. Talvez você ache estranho porque você ainda não está familiarizada ou preparada para receber enfim, o favor divino. Então, olha como você coloca a pessoa numa condição assim, cara, meu pai tá com câncer, não sei o quê, o cara tá palpando meu peito. É desconfortável? Mas eu quero que meu pai cure o câncer? Então, Sim. olha que Isso, bizarro, tu sabe né, que cara? tu falou isso, eu lembrei, no documentário sobre ele do Globoplay. Muito bom, por Ele sinal. fez isso exatamente com a esposa daquele diretor lá do Barreto, o Fábio Barreto, que teve um acidente lá. E, tipo, ele já tava desenganado, Tava em não alta tinha já. mais. E ela levou lá porque quando tu tá desenganado, tu tenta tudo, né? Qualquer coisa. Qualquer coisa. E ela conta no depoimento dela, que para mim é o mais emocionante de todo o documentário. Ela fala: olha, meu marido estava ali, inválido, era uma chance de cura, que eu fui ali para isso. Aí ele começa a me apalpar por trás. Aí eu falei, tipo, se eu não aceitar o que ele está fazendo, é como se eu não tivesse
sonegando o tratamento pro meu marido, uma coisa louca. Isso é um mote assim do livro que vai nessa que nem é nem é tão sutil no livro sobre a Flor de Lis, que é uma coisa que é revoltante, que esses predadores sexuais, eles escolhem como vítimas pessoas altamente vulneráveis. Fragilizados. O João de Deus, a Flor de Lis, o Anderson, o Roger Abdelmaci. São Médico pessoas que perfeito. estão... Uma pessoa que chega numa igreja em busca de assistência religiosa, ela está desesperada. Uma mãe é que a não consegue pessoa- ter filho, uma mulher que não consegue ter filho. No caso do Roger né? Abdelmaci, sim, elas estão ali tentando de tudo. Elas estão tão desesperadas por um filho. Tem uma coisa interessante, foi bom ter lembrado do Roger Abdelmaci. Tem mães tem mulheres tão desesperadas por ser mães que tem umas que porque ele estuprava, ele usava o sêmen do marido para tentar engravidar. Dependendo do tipo de acordo, se o problema fosse com o marido, usava o sêmen de alguém que ele tinha lá, aleatório, e também estuprava as mulheres quando elas estavam sedadas. E algumas mulheres engravidaram dele. No meio lá, o sêmen do meu marido, o sêmen da pessoa do banco de sêmen, e engravidava dele. Tu sabe uma história interessante? Essa história eu nunca contei em lugar nenhum. Eu fui procurado no Instagram por um casal de gêmeos. Eles não moram... Um mora em Portugal e o outro mora aqui no Brasil. Mas eles são gêmeos. Aí eles fui procurado por esse casal de gêmeos em 2018. 2 anos atrás, 2020. Fui procurado em 2020. Aí o moleque contou uma história para mim de que eles tinham... Ele veio com uma história de que ele era filho do Roger Abdelmaci. E que ele queria que eu ajudasse ele, queria que eu desse o endereço do Roger Abdelmaci, como é que ele queria fazer uma notificação, um moleque de 16 anos. Tu escreveu sobre esse caso? Não Então por que escrevi. será que ele chegou em você? Porque eu tinha escrito uma matéria na Veja sobre... Lembra que tinha uma época que ele estava foragido, aí ele foi preso, aí a juíza soltava porque estava doente, voltava, e fiquei meio ali na cola dele naquela época em que ele estava saindo da cadeia para fazer tratamentos. Entendi. Aí eu fiz matérias na Veja sobre Roger Abdelmaci, eram matérias muito virulentas, assim, sabe? Colocava ele bem mesmo como um criminoso. Aí esse moleque começou a me dizer, contou a história, que ele e a irmã dele, acho que eram... Aí me mandou umas fotos, o pior que eu fui atrás de umas fotos do Roger Abdelmaci jovem, era a cara do moleque, aquele nariz assim grande, proeminente, os olhos meio verdeados, aquela sobrancelha grossa assim. E eu fiquei, gente, que história. Aí eu fui lá, falei com a minha chefe na revista Veja, aí como o moleque tinha 16 anos, ele falou, olha, Ulisses, com menor de idade, é melhor te deixar quieto. Mas aí ela mandou, ou seja, a revista não tinha interesse na matéria, mas eu continuei futricando a história, não larguei ela de mão. Aí daqui a pouco eu falo, quem é a tua mãe? Aí eu achei a mãe dele, que estava naquele grupo de mulheres, que montou aquele grupo de mulheres que lutam por justiça no caso lá do assédio. Aí eu achei a mãe do moleque. Aí jura que ele te procurou? Eu falei, não procurou, tá aqui até a foto dele que ele mandou. Aí ela me contou toda a história. Ela disse, olha, ela era... Eu não vou nem falar a profissão dela, senão identifica ela. Mas, enfim, ela se casou com um cara X. E esse cara, ele era baixinho. Ele era muito baixinho. Ela chegava a ser mais alta do que ele. E aí ela, querendo ter filho, foi lá com o Roger Abdelmaci, aí acabou engravidando. Só que aí, felicidade, casal, não sei o quê, né, nossos filhos de gêmeos ainda. Só que à medida que os moleques foram crescendo, viram que não era parecido com o pai, que era baixinho. O menino, quando tinha 12 anos, já era maior que o pai. Nossa. E totalmente diferente. O pai tinha cabelo preto, ele tinha cabelo preto liso, ele tinha um cabelo meio clarinho ondulado. Aí o pai foi... começou a achar estranho, não precisou investigar muito para descobrir que que eles não eram filhos dele. O que ele fez? Largou a mulher, foi embora, deixou a mulher sozinha,
E os moleques descobriram que não era filho dele, então você é filho de quem? Tu é filho do Roger Abdelmaci. O pai falou isso pra eles. Tu é filho desse monstro aí. Só que o moleque tinha uma coisa assim, um moleque, ele era mais, que hoje não é mais um moleque, hoje ele agora tá com 18 anos. Que eu até, depois que aí eu dei um chega pra lá nele, olha, quando tu completar 18 anos, tu vem aqui que a gente conversa. Aí o moleque completou 18 anos, ele mandou uma cópia da carteira de identidade dele. Do passaporte, foi do passaporte, que ele tava lá em Portugal. Que aí o que ele quer? Ele falou, meu pai, esse monstro, mas meu pai, porque a clínica do Roger, por incrível que pareça, está funcionando, né? Com outros médicos, mas continua lá. Ele quer, ele tá de olho na herança do velho. Esse velho, quando a matéria mostrava que ele estava entre a vida e a morte, ele falou, não, eu tenho direito, já que é meu pai. E a filha, a menina, que também entrou em contato comigo depois, ela já tinha uma visão mais romântica, ela queria conhecer meu pai, ela ficava com pena. Ela leu o livro da Elise Matsunaga, que tem um pedaço da história do Roger Abdelmaci, que estava prostrado numa cama de concreto, ela ficou com pena, queria mandar um colchão para ele e tal, não sei o quê. Eu fiquei... Que doideira! Cara, que loucura! Caraca, Que então... loucura. Aí eu larguei a história de mão, porque aí já estava fora de redação também e... Que loucura. Mas eles não querem não querem dar entrevista, eles querem resolver o problema. O garoto quer entrar com uma ação de reconhecimento de paternidade para ter direito à herança, aos bens dos pais, do pai, e a menina quer conhecer. E a mãe, coitada, desesperada, ela dizia, Ulisses, bloqueia eles. Eu falei, cara, se não for eu, ele vai atrás de outro, deixa. Primeiro eu tô te contando as coisas. A mãe não tem contato com eles, então? Tem. Ele só estava lá, eu acho que ele estava lá. Ele passou em alguma faculdade para lá, ou foi para uma quarentena da pandemia para lá. Tá, faz sentido. Ulisses, eu até te perguntar, você tem um conhecimento muito vasto pelos últimos livros que você fez também, mas você viu aí uma galera muito boa em dissimulação, manipulação, sedução, e para realizar aí contextos, situações perversas. Falando até mais da Flor de Lis, acho que esse é um caso que ilustra bem mais a manipulação e a perversidade, enfim, a depravação. Uma das coisas que eu acho mais bizarras, cara, é como que um contexto, muitas vezes associado a uma imagem religiosa, muda toda a interpretação do público. Por exemplo, se eu viro e falo assim, ô Igor, eu sou professor de linguagem corporal, eu vou passar 1 hora no quarto trancado com a sua filha, ensinando linguagem corporal para ela, você vai fazer exatamente essa cara. Conversa é essa aí, irmão? Agora, se eu falo assim, eu sou pastor, eu vou passar 1 hora ungindo tua filha dentro do quarto dela, em muitos contextos a pessoa vai falar, legal. Eu vou lá e falo assim, eu vou pegar uma criança na rua que eu nunca vi na vida e vou colocar essa criança junto com mais outras 40 lá, ou 30, ou 10 crianças que seja, na minha casa. E só, porque eu quero. Porque eu acho massa ter umas 10 crianças lá em casa. Você vai falar, mano, você tá doidão? Você vai fazer igual o Casemiro. Meteu essa, doidão! Meu carioca é uma merda, né? Mas se eu falo que eu vou fazer isso porque Deus, que eu tenho um propósito com Deus, você vai falar, não, pô, o cara tá salvando essas crianças. Você vai ter talvez uma interpretação passiva. E só para deixar claro, antes de eu fazer a pergunta pro Ulisses, eu não tô falando contra a religião, tá? O meu ponto é o seguinte... Eu acho que às vezes o pessoal, no geral, a gente tem talvez, isso seja até em nível cultural, de relevar muitas situações por conta do contexto religioso. Você saberia, assim, me dizer ou indicar sinais que o pessoal que está em casa está ouvindo, pode utilizar para, tipo assim, olhar uma situação e falar, peraí, isso aqui tá estranho, velho. Independente de ser um pastor ou de ser um professor de linguagem corporal, 1 hora trancado com uma criança num quarto é um negócio esquisito. O que você observa, assim, como que a gente poderia aplicar no dia a dia? Eu não saberia, eu precisava de, sei lá, de um estudo, de uma pesquisa, eu não conseguiria responder, se eu tentasse responder essa tua pergunta, eu estaria sendo leviano. Mas eu vou te contar 2 histórias Perfeito. que aconteceram comigo, que ilustram um pouco essa tese que tu está levantando, mas são recortes. Tá? São recortes. Quando eu estava trabalhando na revista Veja,
Eu fui lá no interior do Piauí, porque ninguém vai lembrar disso, porque era um caso que ele repercutiu muito no momento e desapareceu. Mas teve um caso lá numa penitenciária agrícola do Piauí, do interior do Piauí, que era o seguinte, era uma colônia agrícola que era um regime semiaberto, em que na época da safra, os presos tinham, cada preso tinha um lote, eles plantavam, mas na hora da colheita eles não davam conta, e eram coisas que tinham que ser colhidas rapidamente. Então eles podiam receber familiares que moravam na redondeza da colônia agrícola para trabalhar no período da safra. Um dos presos que estavam lá, trabalhando no regime semiaberto, ele estava usando como critério porque eram muitas famílias querendo trabalhar e pouco emprego ali. Então ele usou como critério, iam principalmente pessoas de igrejas evangélicas ali da redondeza. Ele usava como critério que a mãe levasse, eram famílias que apareciam. Ele usava como critério famílias que tivessem adolescente. Toda a família trabalhava, mas na hora eles não podiam dormir na cadeia. De noite, a família ia embora e esses adolescentes ficavam na cadeia, saíam da agricultura e iam para a cela dormir com ele, escondido. Eu vi... Aí, o que aconteceu? A mãe e uma família foi lá com um garoto, se eu não me engano, de 12 anos, eu não vou lembrar a idade, mas era bem garoto, levou lá e a mãe disse, ele pode ficar aqui para trabalhar aqui na cela? Pode, não sei o que, a mãe deixou. E aí teve um baculejo lá na cadeia e os agentes, os carcereiros levantaram o colchão e escondeu o moleque lá embaixo do colchão. Não chegou a acontecer nada com isso, mas foi um escândalo. Primeiro porque estava dentro de uma cela, porque à noite eles recolhiam para a cela, era um preso perigoso. Mas aí eu fui lá pela revista Veja fazer essa matéria, eu foquei na mãe. O que faz uma mãe deixar... E ficou muito claro na reportagem que a mãe sabia o que ia acontecer comigo. Inclusive ela disse para mim o seguinte, não, mas se ele não deixasse ele lá, a gente não ia ter o que comer, porque é nosso trabalho. A gente precisava voltar no outro dia para trabalhar. Aquele filme A Dúvida com a Meryl Streep bate numa sim, linha parecida. Sim, quando a menina deixa... quando ela conta que o pastor, que o padre supostamente está, ela diz assim... a mãe não, fala, eu sei. Não, ela não fala, eu sei, não. Na dúvida... Fica subentendido que ela sabe. Porque não fica claro se ele estava molestando o garoto. Mas o que chama atenção, exatamente, mas o que chama atenção nesse filme é que quando a madre superiora conta para a mãe, que é a Viola Davis, que aliás está sensacional no papel, quando ela conta para a mãe fica na dúvida, ela diz, olha, eu acho que tá estranho, mas ela diz assim, olha, o meu lar é tão desestruturado que esse padre está dando afeto pro meu filho e o pai que eu tenho lá bate nele, deixa o padre dar, mesmo que isso implique no abuso sexual. No caso da Flor de Lis, do livro da Flor de Lis, tem uma história muito parecida, porque como muitas mães, algumas mães me procuraram dizendo que a Flor de Lis tinham roubado filhos, aí uma delas me chamou bem a atenção, porque chega muita história, mas tem que passar um filtro, né? O que é verdade? Qual a história realmente me interessa? Essa é impactante, ou essa é igual àquela, não quero. Mas eu tinha uma mãe que me chamou a atenção, que ela estava reclamando que a Flor de Lis roubou um filho dela e tal. Ela sabia, mas ela me contava que o filho visitava ela, mas a Flor de Lis... Eu falei, como assim? Ela dizia, e esse é uma menina, e essa menina já estava sendo... supostamente abusada sexualmente pelo Anderson. E eu falo, mãe, tu tá me dizendo que ele roubou tua filha. Tu tá me dizendo que ele abusava dela. E tu não fez nada? Não foi não, porque também se a minha filha saísse da casa, eu não tinha como sustentar ela. É muito louco isso, sabe? Sinistro, é pesado, é triste. É triste que a gente volta no que o Ulisses falou, é o contexto de extrema fragilidade, a vítima, né? O alvo. É isso, a mulher pensa, olha, esses três casos, a da colônia agrícola lá no interior do Piauí, se tu for trocar em miúdo, se tu fizer uma linha fina para resumir isso, a família entregou um garoto para um feitor ali de uma colônia agrícola para poder comer no dia seguinte. É mais ou menos isso. Olha, transa com meu filho para poder, pelo amor de Deus, para eu voltar, a gente voltar aqui e trabalhar, porque a gente precisa sustentar os outros que estão lá em casa. No filme Dúvida, é tipo, não, se a senhora continuar
implicando com esse padre de ser expulso, que ela queria transferência dele, se Sim. for transferido, o meu filho vai voltar e ficar lá naquela casa apanhando, é melhor ele estar aqui. E ela falando ano que vem ele já vai se formar, ele já vai pra escola tal. Deixa acabar só o ano rapidinho, ou seja, Nossa. continua, é tudo subentendido, que aliás eu acho muito melhor quando ele fica Até a fala da Meryl Streep no final é muito boa, né? Que ela... Sim, que até ela fica... E aí, vou passar um pano então? Né? Que até ela tá em dúvida, né? Mas Caralho. na Flor de Lis a mesma coisa. A mulher, porra, se tu tá dizendo que tua filha foi roubada, se tu tá dizendo que o pastor já tava, que a menina tava ali nascendo os seios nela, já tava na fila, já tava sendo molestada. Porque o Anderson, ele era tão asqueroso que o assédio, tudo começava de forma muito sutil. Ah, deixa eu ver se já está nascendo seio, e botava a mão. Ah, deixa eu ver se já está nascendo pelinhos lá embaixo, botava a mão. Tudo assim. E é uma coisa tão asquerosa, que é uma parte bem... Essa parte eu já escrevi, te confesso que foi assim, bem repulsivo, que tem umas meninas na casa que elas foram assediadas pelo pastor Anderson numa época em que elas não tinham sexualidade desenvolvidas, que aí elas começaram a desenvolver a sexualidade ali 11, 10, dependendo da menina, 10, 11, 12 anos, e ele perpetuava esse assédio e elas criou-se uma confusão na cabeça delas que sexo era aquilo. Tem uma que se apaixonou pelo pastor com 12, 13 anos. Ela só veio virar a chave, aliás, desvirar a chave, quando um coleguinha lá fora da casa começou a paquerar. Ela disse, não, eu sou comprometida. Aí foi que ela viu que aquilo não era... Que ela não, sabe a pessoa se envolver sexualmente com o abusador, porque para ela toda a referência que ela tem de sexo é aquilo? Até um negócio que eu ia te perguntar. Os casos que eu já trabalhei de imperícia, de testemunho de suspeita de abuso sexual infantil, eu já tive que ver vídeo assim, material de 1 hora, somando tudo, né, da criança detalhando o abuso. E assim, o meu trabalho eu observo o testemunho, coloco alguns pontos ali, busco umas referências científicas para sustentar meus pontos, fecho meu parecer técnico, mando para o advogado e eu nunca mais mexo naquilo. Vou trabalhar no máximo, assim, 1 hora de conteúdo só para gerar esse parecer técnico, enfim, esse exame pericial. Então eu consigo ter um filtro porque, assim, eu estou caçando coisas-chave para cumprir ali o meu protocolo, né? Eu vejo que é diferente do que você está fazendo. Você está tendo um contato muito maior com o material do que eu. E eu via, cara, assim, as primeiras vezes que eu trabalhei, eu lembro que o primeiro vídeo que eu peguei era um vídeo de 21 minutos, o menino detalhando o abuso sexual pelo próprio pai, e o vídeo seguinte... Mano, cara, é bizarro, assim, é bizarro. E se aquilo me fez mal, eu falei, não, vou dar uma pausa hoje, semana que vem eu volto. Eu queria saber o que você sentiu, cara, nesse caso aí da Flor de Lis, nesses... Sei, olha, assim. Eu acho que eu tô ficando igual médico, vou te confessar, essas perguntas sempre são meio feitas. Porque o médico é assim, né? Se eles... Imagina um médico que trabalha numa UTI. Sem condição. Se toda vez que ele fosse emocionar quando ele der uma notícia ruim para um parente que verdade. Então eu tô criando meio essa casca, sabe? Eu fico muito... Tem algumas coisas no livro da Elise que eu fiquei muito chocado depois que o livro ficou pronto e começou a repercutir. Aí comecei, nossa, tipo... Mas no momento que eu tô ali apurando, se eu não criar essa casca, se eu não criar esse distanciamento emocional, aí eu não consigo realizar o meu trabalho. Entendi. Porque, por exemplo, eu não posso ir fazer uma matéria... Eu tava... Uma das últimas matérias que eu fiz pro jornal o Globo, eu fiquei na Cracolândia 15 dias para fazer um puta material lá. E eu via umas cenas assim que, cara, eu tava com vontade de pegar na mão e ali dar um lanche pra pessoa que tava com frio, passando fome porque gastou o dinheiro. Mas aí a minha função ali não é essa. Eu posso até em outro momento, se eu tiver talento para fazer esse trabalho de assistência social, fazer isso aí é outra coisa. Mas na hora que eu tô lá fazendo um trabalho de reportagem, cara, não dá pra... Nunca te deu um rebote emocional isso daí? Eu acho que já, mas eu não lembro agora qual. É possível que sim, especialmente no começo da carreira e tal. Não, acho que até umas, mas eu não lembro agora. Eu já dei, mas já... Eu lembro quando minha filha nasceu, cara, eu tive um rebote com esse material que eu tive contato, porque assim, eu trabalhei por muito tempo sem ter criança próxima, né? Assim, minha irmã já era mais velha, meu irmão já era maior de idade, então... Eu trabalhei muito na pandemia. Na pandemia, assim, foi
Cara, eu trabalhei... Eu estava na revista Época, então eu estava na linha de frente, assim, quando aquele Hospital Santa Maggiore estava explodindo de caso. Eu passei um dia, eu fui lá com os donos da Prevent Senior, e eles disseram, olha, ninguém, que estava aquilo que lá era uma bosta, e eles diziam que não era. Aí eles diziam, olha, quem quer ir lá? Tava todo mundo com medo da pandemia, nem o repórter quis. Aí eu fui lá e falei, eu quero. Aí eu chamei o fotógrafo do Globo, o Edilson, quero. Fomos para lá, ficamos lá. Fiquei lá o dia todo, assim, toda aquela sequência desde a hora que o paciente chegava, aí ia para a enfermaria, para a internação, para a UTI, morria e ia para o necrotério. Fazia isso todos. Aí teve um paciente que eu fechei a matéria e tinha um paciente que ele estava na UTI, mas ele voltou para o quarto, que ele teve uma melhora, mas ele estava muito mal, só que aí encerrou a matéria. Mas eu tive esse rebote. Depois que a matéria foi publicada, eu li a história dele bem emocionante, mas no dia seguinte eu liguei para saber como tinha morrido. Mas, por exemplo, se eu tivesse totalmente esse distanciamento, nem... Porque quem ainda precisava sentir essa emoção de que o cara... Mas me deu aquela curiosidade que não servia para nada, porque a matéria já tinha sido publicada. Então tem essas coisas assim. Mas isso não vai muito, senão aí, cara, não dá. Você tem esse filtro bem definido no geral. Tenho. Legal. Principalmente para esse tipo de trabalho, né? Com criminoso. Imagina, por exemplo, se eu vou ficar amigo de um criminoso. Porque tu fica. Conheço uns aí que. O teu ambiente de trabalho, pro jornalista, o ambiente de trabalho dele não é só a redação. Porque tu tá ali, sabe, se tu é setorizado na Assembleia Legislativa, tu vai muito lá, tu faz um círculo social ali, que tu vai acaba fazendo. O meu trabalho tá, por exemplo, na época da Suzane, tá em cadeia. E tinha umas presas que, assim, se não fosse criminosa, seria minha amiga, porque tinha uma conversa muito agradável, sabe? Elas eram muito alegres, eram muito espontâneas, muito inteligentes, porque elas leem pra caralho, voltam a bater na tecla de que elas leem pra ter remissão de pena. Só que aí, tipo, como é que eu vou... Estou ali para coletar uma história da Suzane, bater uma empatia, eu vou levar a mulher para um bar para meus amigos. Não, né? Tem que ter esse distanciamento. Tu chegou a se interessar a estudar psicologia ao longo desses anos aí no teu trabalho? Só estudar de ler livros, mas de fazer o curso, não. Eu tinha uma curiosidade lá atrás, mas passou. Eu via que eu lendo os livros técnicos, os que as próprias psicólogas... Esses psicólogos que me ajudam, eles são excelentes, porque eu chego lá, conversa, eles já me emprestam 12 livros para ler. Psicólogo é assim, entendi. Aí leio. E como é que tu fez para manjar sobre o teste aí de Rocha? Esse foi difícil. Eu li 3 livros. 3. E técnicos. Não são livros que tu lê, tem que ler uma vez, 2 para... Entendi. Você leu aquele Ink Blots que a Darkside publicou ano passado? Eu fiz o prefácio dele. Eu li... Todos os que eu li, que eles me indicaram, eram livros... Manual. Não. Não chegou a ler manual. Eram teorias do teste. São livros técnicos que eu não sei nem se eu posso ficar falando aqui que o Conselho, já recebi umas notificações do Conselho. Do CFP? Mas eu comecei a ler livros que são vendidos só para psicólogos, que o leigo não pode comprar. Entendi. Inclusive o que ensina a fazer o teste. Oh, só que aí, como eu tenho uns amigos psicólogos, eu pedi para eles comprarem esses livros para mim. Eles compravam. Perfeito. É que essas pranchetas, elas não são as originais, né? Não, essas são. Não são as que estão no livro. Ah, tá. É porque, se eu não me engano, as pranchetas do teste não podem ser mostradas. Não é uma parada assim? É? Nossa. É polêmico isso. Elas não podem ser mostradas, mas essas regras se aplicam aos profissionais. Por exemplo, se eu não se você sou... fosse psicólogo... se eu não sou... Inclusive, eles mesmos já me disseram isso. O psicólogo, o conselho, ele não pode te aplicar uma punição porque tu não faz parte do conselho. Você não tá ali. O que tu pode é aquele acordo lá, por favor, não mostra. Porque qual é a lógica de não mostrar? Esse teste aqui no Brasil, até pouco tempo atrás, ele era aplicado na admissão de delegados da Polícia Federal. Na PMSP ele ainda é. Aqui em São Paulo? Em alguns... Bom, estou falando com base numa entrevista que eu fiz de um psicólogo ano passado e ele comentou que ele aplica. Na época que eu fiz o livro, eu fiz uma pesquisa, ele estava sendo aplicado na Polícia Federal, ele estava sendo aplicado só para delegado de Polícia Federal, porque o agente... Puxa o microfone um pouquinho. Tá.
o agente não passava pelo teste, era mais o delegado, CEO de grandes empresas e alguns cargos chaves assim de grandes empresas. Ô, Ulisses, Principalmente não, peraí, corrigindo. Não era o Rocha, não. Era o... Esqueci o nome. Não é, aquele Eu sei qual é. É o da casinha, de desenhar a casinha. Não, esse aí é não tem nada carne a ver. de vaca. É outra coisa, não tem nada a ver. Esse aí... Segue o que você falou, tá O certo. que é carne de vaca? Qualquer Todo lugar, contexto é aplicado isso aí. Entendi. Carne de vaca tem conta em tudo quanto é lugar. um teste projetivo. Tá, entendi. Esse Tu não, manja agora. também desse bagulho aqui? Cara, eu sou fãzaço de Watchmen, é o máximo que eu sei. É o meu máximo. Só não. máximo Tem um que sabe. personagem no HQ que chama Rorschach. Mas ainda assim, Eu sei que ele é polêmico, porque Não, tem ele muito é polêmico. psicólogo que não gosta. ele é que fala que apesar não tem- dele ser reconhecido pelo Conselho Federal de Psicologia, ele não é um consenso nem entre os psicólogos. Mas aí vamos combinar que é difícil achar o consenso. Ciências sociais, no geral, não tem muita concordância, numa não. área tão complexa quanto a psicologia. Sim. Mas também óbvio, eu li livros, minha formação é jornalismo, eu li alguns livros, isso não me torna nem especialista, eu sou um leigo. Porque os caras fazem especialização de 2 anos Só pra isso. só para isso. Então não é eu lendo 2, 3, 4 livros que vou. Mas algumas pranchas que foram as que mais eu tive que estudar para usar no livro. Eu conheço, por exemplo, essa prancha aqui, eu já sou meio familiarizado com ela. Mostra para onde? Para cá, para lá? Né? É só mostrar assim que aparece. Isso aí parece, sei lá, uma... A parte, essa parte aqui da pessoa aqui, como é que é o nome? A bacia? O sacro? O sacro. Não, o cara deu risada achando que tava zoando, pô. É o sacro do mesmo, homem ou é de uma esse mulher? osso, pô. Ó, a primeira coisa que veio na minha cabeça é de uma mulher. De uma mulher? É. E você? Cara, pra mim isso tá parecendo, tipo assim, uma visão de uma moto, tipo uma Harley e os 2 pezão do cara, assim. Caralho, aí tu viajou muito, é. hein, meu brother? Eu tô vendo. Mas Cara. o pior, sabe o que é? É assim, cara, é muito complexo isso. Porque, por exemplo, você viu uma parte de um corpo humano feminino, Aham. mas aí ela vai te interrogando até ela chegar numa resposta que tenha mais a ver. Eu sempre E quis fora ter uma isso- Harley. Então talvez então, seja uma coisa que você tá precisando. Fora né? isso, Querendo parte ele do não é corpo feminino. simples, olha assim. Tu tem o teste, a sessão geralmente dura 1 hora, 50 minutos. Só que aí tu pode virar a prancha, tu pode olhar os detalhes, tu pode isolar as partes para mostrar só um pedaço. Tu vai virando. Dependendo do que do que você vê aqui, ele quer saber se tá assim, se tá assim, se não tá. Porque aí o que acontece? No livro, essa imagem, ela tem centenas de pontos numéricos e letras, que aí, dependendo de onde você viu o que ele identifica, aí ele vai para o livro e faz um cálculo. Entendi. Rola até matemática, uma expressão Legal, numérica, cara. aquela expressão numérica que tu odeia lá da matemática, Odeio que tu mesmo. tem que chegar no valorzinho, eles fazem até isso lá para chegar num número que vai te dar um diagnóstico. É uma coisa louca isso. Muito louco mesmo, cara. Pira, cara. Eu não Eu fazia não sabia ideia. que chegava a ser tão complexo É assim, essa complexo, parada. isso é complexo. E é maluco, porque assim, se você vira a imagem, eu já tô enxergando outra coisa completamente Sim, eu diferente. também. Não, e Tô essa vendo um imagem dragão aqui, agora. ela ainda é uma das melhores. Tem essas coloridas aqui, que olha isso aqui, o tanto de coisa que tem nela. Caralho, Nossa, isso cara, pode- pra sei mim lá, a é- primeira coisa que eu imagino é um jardim florido. Não, pra mim, em cima é a Torre Eiffel. Parece Aqui, ó. também. Aí aqui eu tô vendo, tipo assim, 2 golfinhos, 2 cavalos marinhos, na verdade. Aí vermelho. tu já tá tá ficando quente. É porque isso aqui são a maioria da que Tá ficando quente, sou cada, psicopata. Aê, Dexter! Parabéns. não, mas isso não, para lá. Também vou deixar claro que isso aqui não é feito só para Não, identificar com certeza. psicopatas, né? Uhum. São outros sentimentos. Geralmente são os sentimentos que você não quer trazer à luz. Inveja, Eu quero trazer um cavalo marinho. agressividade. Não, é que você. Quando eu falo quente, é porque é o seguinte: cada imagem dessa ela tem um rol de mais de 1000 Nossa. coisas que podem ser vistas aqui, dependendo daquela variação. Essa aqui, a maioria dessas 1000 coisas, cerca de 1000 coisas que podem ser vistas aqui, é animais marinhos. Por isso que eu falei que tá quente, não é nenhum diagnóstico. Né? Então eu tô bem na fita. Eu não tô malucão, não. Eu tô vendo uma faca Bowie. É. Não. Não, nessa daqui, por exemplo, eu vejo, sei lá, eu lembro de um garçom quando eu olho pra isso daí.
Essa aqui que eu mostrei para vocês, que aí vocês também não... enfim, foram para outro lado, ela representa a figura masculina, a figura do pai. Qual que é? Essa aqui, que eu mostrei. Que essa colorida. Não, essa aqui. Essa daqui. Tá que a o cara na 4. Harley. Ela representa a figura masculina do pai ou governante. Por exemplo, tudo que você vir aqui, eles relacionam ou ao seu pai, a sua figura paterna, ou a... Não parece o elmo do Dovahkiin? Parece também. Não é? Parece. Essa tu vai manjar. Parece pra caramba. Porra, parece o elmo do Dovahkiin, cara, agora que eu vi. Bagulho de videogame, Ulisses. isso que eu tô boiando aqui, né? A figura do pai Dragonborn, ou de governança de Ou quem de manda na governante. casa, sabe? Pra mim, o Não, de Dovahkiin que mandatário manda. do país. É tipo, seria a rigor o que você pensa do presidente da república ou do governador, se for uma figura... Motociata. Foi a minha visão. Você viu, né, mano? Puta vida. Mas aí, tipo, 1, 2, 3 coisas, cara, eles ficam muito assim, sabe? E tu tem que sair vomitando coisas, Que sabe? da hora, cara. Muitas. Eu vi alguns resultados de testes. Você foi submetido? Você fez? Eu fiz. Mas aí, quando eu fiz... o meu teste, ele não é... O resultado dele não é nada preciso, porque eu já tinha estudado sobre o teste. Isso influencia, então. Muito. Você já sabia o que você ia responder, eu imagino. Tu sabe o que a Suzane fez? Mas- Ela fez esse primeiro teste aqui, que na cadeia, aqui em São Paulo... já que chegou isso, eu queria aproveitar o banheiro. Pode? Fica à vontade, fica à Pode? vontade. Vai lá. Porra, Não vamos ficar falando mal de ninguém. Não vamos não, relaxa. Tu já se submeteu a esse teste, Eu cara? ia perguntar pra ele como que faz, cara, quanto que paga, onde que faz. Eu quero ver, tipo, eu tenho algum Eu problema. queria ver só de sacanagem pra ver o que acontece, né? Tipo, porque primeiro eu vi uma Harley, um maluco numa Harley, depois eu vi o Dovahkiin. Tipo, porra, qual que é a conexão com essas duas coisas, né? Olhando assim de cabeça pra baixo, me lembra um pouco um morcego fazendo o italiano com os pés, tá ligado? Fazendo Mamma Mia aqui. Mas você sabe que, assim, eu fiz o prefácio do livro que falou sobre a história, não... É claro, é a história do teste, né? A história do Hermann Rorschach, mas ela conta, assim, desde o começo, na Áustria, como que foi o começo dele, que foi uma família muito pobre. O pai do Hermann Rorschach, que é o psiquiatra que desenvolveu esse teste, por isso que o nome é o teste de Rorschach, ele era, ao mesmo tempo que ele estudava muito sobre as condições da mente, da psiquiatria, da psicologia, ele era, paralelo a isso, muito ativo na vida artística, porque o pai dele era artista. O pai dele era professor também, né? Professor, acho que era professor universitário, se eu não me engano, mas também fazia muitos trabalhos artísticos em casa, pintava quadro, fazia poema. Então, ele sempre cresceu, o Rorschach, nessa tendência assim, cara, ao mesmo tempo que eu quero estudar a mente, eu quero conseguir projetar ela de uma maneira artística. Sabe? Como que eu expresso a mente de uma maneira artística? Tanto que as piras dele na faculdade, as maiores discussões que ele tinha com os professores na aula, eram com professores de artes. Então, assim, o cara, tipo, no que era técnico da mente humana, legal. Agora, ele discordava de uma interpretação artística, por exemplo. Entendi. Tipo, essa linha aqui, eu acho que não devia estar aqui. Essa expressão aqui, eu acho que deveria ser outra cor e tal. Então, tem até uma questão meio polêmica do teste de Rorschach, né? Que é essa ligação que tem com a arte, né? O teste. Entendi. Sabe quem que já falou muito contra o teste de Rorschach em podcast comigo? O Albertinho de Eliso. Ele não gosta do teste? Não gosta porque a abordagem dele é TCC, a terapia cognitivo-comportamental, que vai numa linha totalmente contrária, né? Pelo que ele me explicou, da aplicação do teste de Rorschach, né? Entendi.